Olá, eu sou André Bianchi. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube e ao podcast. Hoje eu trago uma pílula, uma parte de um vídeo, vou deixar inclusive na íntegra aqui embaixo, onde nós tivemos um bate-papo com o José Luiz e o Pedro Brás. Eles são os líderes da Business Consultoria e Franchising, onde nós abordamos vários assuntos relacionados à gestão, quais os principais erros, acertos que você pode implementar hoje mesmo no seu negócio. Então, essa faz parte somente do assunto específico dos 5 principais erros de gestão que você não deve cometer na sua empresa para que você gere mais resultados. Assista logo após a vinheta. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Vocês poderiam trazer os 5 principais erros que vocês consideram que realmente podem acelerar muitas vezes a quebra de um negócio? O empresário não olhar para a apuração desse resultado mensal. Todo mundo conhece por DRE, né? Que é o nome de um relatório que vem lá da contabilidade, que é demonstração de resultado de exercício, que exercício na contabilidade é um ano fiscal, né? Mas essa DRE pode ser desenvolvida gerencialmente e mensalmente, é o ideal que seja feito, né? Então, eu percebo também que muitos pequenos e médios empresários não fazem essa apuração. Muitas vezes por falta de conhecimento, de alguém que conheça lá, até mesmo o software, né, que vai auxiliar nessa elaboração desse relatório, não traz essa DRE. E quando traz, muitas vezes, já traz ali com valores errados, né? Tem um outro vídeo também que eu soltei essa semana aí, falando especificamente da DRE, eu trago ali 3 maiores erros, né? Então, é importante, é fundamental, porque a DRE mostra quanto a empresa lucrou ou teve de prejuízo dentro daquele período, né? Se for uma apuração mensal, trimestral, semestral, anual, não importa. E esse resultado, esse lucro, esse prejuízo, reflete diretamente a qualidade, a gestão dos seus gestores, né, dos seus administradores, porque se deu lucro, ok, uma gestão bacana. Se deu prejuízo, alguma coisa aconteceu. Pode não ter sido totalmente um problema de gestão, um fator externo, mas, enfim, é importante detectar onde é que está o problema, né? Porque na DRE você consegue apurar todo o valor de faturamento, os custos, né, necessários que foram para essa venda e os gastos que a empresa incorreu. Eu concordo. A DRE é uma ferramenta maravilhosa, talvez a mais importante quando se trata de empresas, né? Porque é ali que a gente vai saber se a empresa está tendo lucro ou não. Não significa que esse lucro está no caixa, isso é muito importante, o empresário, e a maioria dos empresários não conhece, que a gente comenta que é a diferença entre regime de caixa e de competência. O DRE, ele mostra a competência, o que aconteceu dentro daquele mês. Eu vendi uma calça, ok, quanto custou essa calça, beleza? Quanto eu paguei de imposto, ok, lucro bruto, começa a deduzir as despesas, e lá embaixo a gente vai ter o lucro. Não significa que você recebeu o pagamento dessa calça naquele mês. E isso, então, é a diferença entre caixa e competência. A competência da venda aconteceu naquele mês. O caixa é quando você recebe o dinheiro. E isso tem que ficar muito claro na cabeça do empresário, porque a maioria esmagadora dos empresários aí só vê caixa, né? Eu estou vendendo caixa, 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 e não está nem aí para o resultado do negócio. De repente, ele está vendendo com a margem apertada, está tendo dinheiro em caixa, mas está se quebrando no resultado. Não está tendo lucro. Ele está queimando estoque. Então, a gente começa a pegar esse tipo de problema nas empresas quando a gente começa a olhar tanto o DRE quanto o fluxo de caixa, que é um outro erro que o pessoal não tem. E o Zé tem um case legal para falar dessa diferença aí. Então, como eu falei agora há pouco, né, é importante o empresário conhecer a parte conceitual do negócio. O Pedro tocou numa ferida grande aí. O empresário conhece muito o regime de caixa, que é observar a entrada e saída de dinheiro na empresa, não olha o resultado econômico disso, né, que a DRE tem que ser elaborada com o regime de competência, que é esse olhar econômico. E o Pedro fala, tem um case, tem vários cases, né? Quando a gente entra na empresa, quando tem a DRE, e muitas vezes dessas empresas que têm a DRE não está elaborado de acordo com o regime de competência.
E, infelizmente, né, os desenvolvedores desses home offices, perdão, home software, né, feito... Software house, né? Isso, perfeito. Obrigado, Pedro. O desenvolvedor, muitas vezes, não conhece as regras de negócio, não conhece os conceitos de negócios e desenvolve o software de acordo, muitas vezes, com o que o cliente pede, né? Nossa, tenho vários casos. O cliente vai pedindo alteração, vai incluindo. Então, por exemplo, num desses cases, ali a DRE, o software tinha a opção de você apresentar o relatório pela data de pagamento, né? Quando o cliente faz o pagamento das vendas, a empresa recebe, quando o empresário faz o pagamento das despesas. Então, a DRE de acordo com o regime de caixa. Às vezes, ele tem a outra opção lá, pela data de vencimento e pela data de emissão. Gente, DRE é só competência, não tem outra metodologia para se apurar resultado, lucro ou prejuízo, né? Os outros métodos são invencionices. Desculpa a expressão, talvez seja um pouco mais forte, mas é isso. Sim. E aí o empresário pede, o desenvolvedor faz, porque ele quer atender, ele quer agradar, e pronto. E o que acontece? Ele acaba replicando esse erro para todos os outros clientes deste software. E aí os empresários acham que está certo aquilo, por quê? Porque está dentro do software. Então, replica o erro. Então, falta desse conhecimento teórico de regra de negócio, de novo, que o erro se multiplica e os empresários depois... E agora, o que está certo? Né? Tem 3 opções? Não tem 3 opções, só existe uma, né? Sim. E aí falta aquela pessoa, né? Um contador, às vezes, para ajudar a explicar essa parte conceitual, e aí fazer uma leitura adequada daquela metodologia, daquele relatório, aliado com o fluxo de caixa, né? Então, se nós pegarmos o gancho aí dos 5 erros, né? O terceiro seria não usar um fluxo de caixa, que é grave também, é uma ferramenta que é simples de ser usada, um Excel pode fazer isso. Muitas vezes o software não tem, né, um relatório, um fluxo de caixa, né? Já acho isso um absurdo, mas é possível desenvolver isso em um Excel. Então, a ausência também de um Excel... Ou seja, não tem desculpa, né, José? Não tem desculpa. Não tem. Tá, a ferramenta hoje existe. É isso aí. Então, e é bem simples, e como o empresário tem mais familiaridade para entender o que é entrada e saída de dinheiro no caixa, é só projetar isso, né? Eu posso prever, ao invés de acontecer aquela situação que você mencionou, né? O empresário senta lá na mesa, e agora? Qual que é o leão que eu tenho que matar hoje, né? O que eu tenho que resolver? Não, se prevê, faça uma previsão de faturamento, que é mais simples, você tem as vendas a prazo que a empresa fez, já está lá no relatóriozinho, você pode colocar, pode prever, inclusive, um histórico de venda à vista, incluir ali, e os gastos fixos também, você já tem, é fácil fazer a previsibilidade daquilo, e pronto. Quando você vai fazer um compromisso, comprar com um fornecedor a prazo, quer fazer um investimento num imobilizado, olha lá para o fluxo de caixa, você vai pagar em parcelas, se você quer pagar tudo à vista, na data que você pretende estar negociando ali, a empresa tem caixa para fazer esse pagamento? Olha no fluxo de caixa. Isso evita muito, obviamente vão acontecer exceções, mas evita muito essas surpresas de última hora, o empresário não saber se vai ter dinheiro ou não. E aí acaba pegando dinheiro caro, né, que é o cheque especial, começa a pagar juros, etc. E tem outro case que aconteceu, bastante interessante. Nós tínhamos um cliente onde ele recebia ali cheques e duplicatas e ele descontava todas as duplicatas, todas. Chegava a duplicata, chegava o cheque, ele descontava na factory do banco. E então ele pagava juros sobre aquele dinheiro, né? Okay. E não é baixo, né, João? Não é baixo esses juros. Ou seja, já tem um sócio, ele já tinha um sócio que era o governo, a Ifecos também em banco. Tem que vender no bom preço, por concorrência do mercado, a margem é apertada e ainda vai desconta na factoring o pouquinho que dá aquele dinheiro. Então, o que aconteceu? Nós implantamos o fluxo de caixa, nós perguntamos, mas por que você desconta? Porque eu sempre fiz assim, sempre é melhor ter o dinheiro em caixa. Aí nós falamos, viu, mas olha seu fluxo de caixa, está positivo, você não precisa descontar. Dá para esperar o vencimento. A pessoa ficou olhando, olhou, falou, nossa, verdade. Parou de descontar, simplesmente parou, porque não precisava descontar. Era só uma cultura descontar. Mas não deu assim, 3 semanas, a mulher do banco foi lá, falou, viu, você achou alguém melhor, vamos negociar a taxa. Ela falou, não, eu não estou descontando porque eu não preciso descontar. Então, com a implantação do fluxo de caixa, que não é uma coisa absurda de se fazer,
meu Deus, ela vai saber quanto que ela não economizou e está economizando ainda todo mês. Por quê? Porque mudou a cultura, evidenciou que ela não precisava descontar, que ela tinha caixa para suportar o mês. E isso impactou tanto nessa empresa aí, que depois desse trabalho que nós fizemos, que durou 3 meses, foi muito rápido, até porque essa pessoa tem um raciocínio lógico assim, muito fácil, muito rápido de pegar os conceitos que nós passamos, que ele já nos contratou uma segunda vez, e esse ano já entrou em contato e falou, olha, finalzinho de abril, começo de maio, nós vamos precisar de vocês de novo aqui. Então, você vê, a gente fica feliz que traz resultados positivos para a empresa e ela está sempre buscando mais novidades, mais recursos, mais conhecimento de gestão. E é ótimo saber isso, né? Porque nós observamos que a empresa vem crescendo também, né? E eu acho que não tem pagamento maior do que essa satisfação de ver as empresas se recuperando, melhorando, gerando emprego, pagando impostos, que a sociedade também está ganhando com isso, né? Enfim, é muito bom. Isso é uma observação dentro desses pontos que vocês colocaram, é porque muitas vezes também, numa situação de necessidade, que foi o caso, às vezes, em algum momento da vida dele como negócio, precisou trocar promissória, etc e tal, só que eu vejo que muito empresário ele acaba ficando dentro de uma bolha, que às vezes ele não olha para alternativas que ele tem no dia a dia para ter ou dinheiro mais barato, ou para que ele possa pagar menos imposto. E hoje em dia, a concorrência ela é muito forte, então quando você consegue compreender tudo isso, não é só melhorando o atendimento e as vendas que você vai ter mais resultado, né? Então, acho que a importância de você estar olhando com uma certa frequência, trazendo pessoas de fora como vocês, para quem está de fora tem um olhar diferente, sem os vícios da empresa, acaba auxiliando muito, né? Então, é importante, acho que, ter essa periodicidade de alguém de fora trazendo uma lupa aí para encontrar esses pequenos pontos para poder corrigir, correto? É exatamente isso, você tem toda a razão. Exatamente. A gente foi batendo bola aqui não sei se em algum momento eu pulei aí os tópicos de vocês ou não, então pode falar que você tiver interrompido. Não, nós já falamos de 3, né? Então, pessoal, mas queria lembrar vocês estão vendo que tanto o Pedro quanto o José são aí muitos anos de estrada, com N case, então é importante vocês utilizarem canais como o dele para que vocês aprendam e economizem tempo e dinheiro errando muito menos. Então não se esqueça, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você se inscreva agora, inclusive com todos os canais do Pedro e do José também. Caso eventualmente você tenha alguma dúvida, quer trocar uma ideia, entre em contato, manda um e-mail para eles. Numa dessa daí vocês podem marcar um cafezinho ou até mesmo marcar um call para compreender melhor como eles podem ajudar o seu negócio. Mas bora lá, Pedro e José, pode dar sequência. Então, recapitulando, foi não saber definir preço, foram 3, não saber definir preço, não saber fazer apuração de resultado e não ter o fluxo de caixa. E o quarto eu gostaria de mencionar aqui que é controle de estoque. Também é outro gargalo, é outro problema sério que deve ser olhado com carinho, e aí tem N cases também que a gente pode mencionar. E o controle de estoque é importante também agora ter o auxílio de um software, mais um software, né, que realmente traga os números reais da empresa e a empresa consiga ter lá alguns indicadores também, né? Por exemplo, com margem mínima, né, de estoque, o estoque mínimo que a empresa deve ter, o ponto de pedido, de compra, reposição do estoque, né? E a curva ABC do estoque também, né? Então, o software ajuda bastante. O empresário faz as compras de acordo com as suas necessidades, de acordo com a previsão que ele vai projetar também de compras, economiza, não imobilizando recursos desnecessários em estoque, porque hoje em dia não tem mais aquela coisa de comprar, manter no estoque para aproveitar preço, né? Talvez alguns casos específicos, pontuais, mas de modo geral não. Então, essa gestão do estoque também é outro ralo. Em algumas empresas eu uso um indicador de valor de compra naquele mês e o valor de saída das mercadorias pelo valor de custo. Então, eu consigo comparar quanto que entrou de estoque em valores globais de todos os produtos, quanto que saiu o valor de custo, e saber se o comprador, se ele está imobilizando muitos recursos na empresa. Então, um dos primeiros cases que eu tive, isso já faz alguns anos, nós observamos que havia uma imobilização muito grande de mercadorias em estoque. Isso imobilizava recurso, capital de giro da empresa que ficava parado lá no estoque. E aí começamos a usar esse indicador. Eu peguei o número macro primeiro, depois comecei a fazer uma análise mais analítica e observar por grupos de produtos até chegar nos produtos individualmente.
Aí começamos a reparar, mas por quê, né? Está imobilizando, o que está acontecendo? E aí, de repente, né, não vou acusar nada, nem ninguém, nem mencionar nada, mas o comprador muitas vezes poderia estar aceitando alguma coisa por fora para poder fazer aquela compra, enfim. Infelizmente, tem esses casos, né? Ou então, numa inocência, aceitando a pressão do vendedor, do fornecedor, olha, aproveita, esse preço é só até o dia tal, né? Você comprar tanto aqui, eu consigo fazer tanto. E eles achando que está ajudando a empresa, fazer uma aquisição maior, de um volume maior, para aproveitar o preço e aquela peça, aquele produto ficar no estoque meses, né? Então, não tinha esse olhar para os números. Realmente, esse produto está saindo, ele tem giro. Então, você tem que ter esse acompanhamento do estoque também, para evitar esse gasto, essa imobilização de recurso que poderia estar ajudando ali no fluxo de caixa e a pagar as outras contas, enfim, da empresa, né? Comprometendo assim o fluxo de caixa. Isso é uma observação. Esse é um erro muito comum, hein, José? Eu vejo muito Bastante. varejista pequeno, comerciante, isso aí eu sei porque a minha esposa também teve loja de varejo, e eu via muitas vezes o vendedor vindo querendo empurrar produtos que dependendo da época do ano já não era mais tão interessante. Mas ou já Sim. saiu de moda, né, já não está mais na época quente de venda. Então a gente percebia que ter uma empresa vai realmente muito além de vendas, atendimento, da gestão, e muito se deve olhar também a questão da compra. Como você deve comprar, como você deve aproveitar ou não uma promoção naquele momento. Então, realmente, os diferenciais de uma empresa hoje para ter resultado e se manter mais tempo no mercado passa pelo departamento de compras também. Muito bem Eu lembrado. acho bastante interessante até o comprador, antes de iniciar uma conversa com o pessoal lá de vendas, ele já chega com o que ele tem que comprar. Fala, olha, eu tenho que comprar isso. Ah, não, mas você não quer aproveitar? Não, não quero aproveitar, eu quero comprar isso. Né? E nesse preço aqui que você me fez antes, de preferência, né? Ou até abaixo. Né? Mas isso a gente já está falando de uma gestão mais estratégica do estoque. O controle de estoque, eu acho que ele remete a uma coisa mais básica ainda, que é controle para saber auditar, para saber se não está tendo desvio de mercadoria, para saber se não está tendo lotes que estão vencendo dentro do seu estoque. Acontece muito em farmácia, o cara tem um estoque enorme, às vezes está comprando produtos novos e os que estão lá, ele está vendendo os novos e deixando os mais antigos no estoque e vencendo esses produtos. Isso aí impacta direto no lucro, é tudo prejuízo. Tá? Bom, Joia. vamos para o quinto aí, quinta situação? Opa, vamos lá. Bom, eu deixei por último, né? Essa vai afetar direto aí alguns empresários, é o famoso, né? Confusão patrimonial. André, é um problema crônico, infelizmente, principalmente nas micro e pequenas empresas, né? E que é essa bendita confusão patrimonial, em outras palavras, é o assalto ao caixa da empresa, né? Ou seja, o empresário nem sabe quanto faz de retirada, não existe um valor definido para a sua retirada, né? Uma gestão também do prolabore do empresário, e ele vai assaltando o caixa de acordo aí com as suas necessidades ou seus desejos de aquisição de bens, e vai fazendo a sangria na empresa, vai retirando, e de repente tem que colocar dinheiro, vou ter que vender uma casa, vou ter que vender um terreno, colocar na empresa, mas muitas vezes esse imóvel foi adquirido com esses assaltos constantes ao longo do tempo, ele não está fazendo nada mais do que repondo, né, aquilo que ele retirou, isso prejudica o fluxo de caixa da empresa. Então, esse seria o quinto situação de erro de gestão da empresa, que é a falta de uma definição de retirada, de prolabore, né? E isso não está claro muitas vezes. E uma pergunta que é corrente, quando você toca nesse assunto, a primeira pergunta que vem, mas quanto que eu posso retirar? Você pode retirar quanto que a empresa pode te pagar, né? Aí você tem que olhar para os números da empresa, ver qual o percentual lá na análise vertical que eu falava lá na DRE, ela vai te ajudar muito. Primeiro, o empresário tem que saber quanto que ele precisa, né, para a sua subsistência, da sua família, enfim, para a sua manutenção. Olha para a empresa, olha, eu consigo fazer essa retirada? Não vai prejudicar? Não estou sangrando? Não estou provocando aqui um problema de fluxo de caixa? Teve casos também onde o empresário teve que fazer uma recuada no valor das retiradas, porque não tinha como, né? Então, você tem que reduzir, cai o nível, né, padrão de vida um pouquinho, por um tempo, você regulariza, né, pega a rédea da empresa ali, firme,
administra ela por um tempo e depois conseguiu recuperar e se aumenta as suas retiradas de acordo com as possibilidades financeiras da empresa. Isso quando a empresa tem ciência de quanto paga para o sócio, né? De repente não tem. Nós vamos pegar o relatório de despesa lá, tá lá, cigarro. Pô, mas peraí, a empresa fuma? Não, quem fuma é o dono da empresa. Então é Prolabore, entendeu? Então, essa confusão de não saber pegar o dinheiro do caixa da empresa para pagar a escola do filho, comprar cigarro, comprar lancha, isso acontece muito, né? E normalmente quando a gente toca nesse assunto, azeda. O pessoal não gosta muito. Daquela mexida, né? Daquela coisa, parece que dá um comichão. Mas eu vi Quando uma tem frase... 2 sócios, então, meu Deus, aí... Mas eu ouvi uma frase uma vez, eu acho que confirma isso que vocês estão falando, que o momento em que o dono da empresa fica mais rico que a empresa quebra. Porque quando você acaba sendo mais rico, ou seja, você simplesmente sugou a empresa até onde pôde, e aí chega um momento que vai sangrar e não tem mais como ter o crescimento. Então, realmente, reflete e concordo com vocês. Até porque tirar 80% do faturamento e Prolabore não dá certo. Uma hora não vai dar certo. A conta não fecha, exatamente. Não fecha. Exato. E até, pessoal, bom, aqui foram os 5 pontos principais que eu realmente ali acredito que tem muito a agregar. E, de novo, friso, dá uma olhadinha no link aqui no canal da Business Consultoria e Franchise, porque tem muito mais conteúdo relacionado a outras áreas de gestão também. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo.